o Natal que certamente você não vai querer comemorar. Não deixa de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos juntos para esse assunto que é forte, porém muito importante. Primeiramente quero dizer que essa aula vai ser dada com respeito, o intuito não é de respeitar a fé de ninguém, apenas que o Natal tem a ver com Jesus, Jesus era judeu, então isso tem a ver de alguma forma com o judaísmo. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, essa festividade que hoje é imputada, no dia 25 de dezembro, dia 24 para o dia 25, na verdade já existe há milhares de anos, muito antes da existência de Jesus. Os romanos, persas, eles já pegavam esse dia e imputavam o enaltecimento a um deus que eles chamavam de deus do sol, que é o Mitra. Os persas já fizeram isso, depois os romanos pegaram para si, o hindu antes também já pegava essa data, então essa data existia para os persas, para o hinduísmo e também para os romanos. Eles consideravam essa entidade, chamada de Mitra, o deus do sol, um deus que é amigo, por mais que para eles mesmos também é um paganismo, uma idolatria, não é o criador, na opinião deles, o criador do céu e da terra, e sim um deus mesmo com um D minúsculo, no aspecto que ele é uma entidade. Os romanos, eles aproveitavam então para, através desse deus da luz, eles enaltecerem eles com sacrifícios, socializando, bebendo, comendo, e obviamente cada um de acordo com a sua cultura, tinha muita orgia, muita loucura. O intuito era o seguinte, agradecer a esse deus Mitra, que agora nós teremos uma época de colheita mais tranquila, que agora nós teremos uma época mais fértil, menos perigosa, onde os homens vão poder ficar mais em casa e trabalhando mais na terra. Quando veio os romanos, e já no século IV, tornaram a religião cristã como a religião do império, logo se oficializou como religião, eles imputaram a mesma coisa, só que em vez de chamar Mitra, eles chamaram de Jesus. Na mesma data, dia 24 para 25 de dezembro. A mesma data que há milhares de anos foi usada por hinduístas, por persas e por romanos antes de oficializar a religião cristã, eles simplesmente trocaram. Agora não é Mitra, agora é Jesus. Bom, o que se faz no Natal, naquela época antiga dos romanos com Mitra? As pessoas festejam, comem, se unem, trocam presentes, fazem sacrifício. Os romanos, com o catolicismo, pegaram uma outra parte. Bom, a gente vai festejar, comer e trocar presentes, porque essa é uma forma da gente enaltecer. Os romanos pensando no paganismo, mas também gostando da nova religião que estavam adotando, porque vê um grande interesse do público. E a igreja? Bom, a igreja, que ainda não tinha um nome muito claro, mas no século IV já tinha o início da sua formação, adorou. Por que adorou? Porque eles pensaram, bom, a gente vai manter uma mesma fé pagã, idólatra, com uma entidade, ou seja, com uma fé nossa numa pessoa, em Jesus, vai calhar muito bem e os adeptos romanos vão aceitar bem. Eles vão aderir também ao pensamento da igreja e dessa forma a gente junta tudo, funde uma coisa só. Bom, Rabino, tudo bem, aqui tem idolatria, tem paganismo, tem muita coisa bizarra, mas o que tem a ver com o Natal mesmo? Natal tem o Papai Noel, tem o materialismo, o marketing exagerado, isso também tem base na história. E o que isso tem a ver com nós judeus? O que a gente pode ou não pode nesse dia? Bom, vamos lá. É interessante que se você pega a figura do Papai Noel, ele vem, ninguém sabe a história, na verdade, registrada, tá? São lendas, E eu falo lendas, tá, pessoal, sem desrespeito, mas é porque realmente existem várias fontes diferentes, históricas, de quem seria o Papai Noel. Mas se trata, a princípio, de uma pessoa que era muito boazinha de uma cidade e que supostamente era um bispo, A maior parte das opiniões históricas falam que é um bispo. E quando tinham 3 meninas pobres, sem família, que estavam para morrer de fome, aparece um saquinho com ouro que é jogado para elas. Naquela época não se casava sem o dote, então aquele foi o dote para elas poderem casar e foram felizes para sempre. A igreja canonizou esse benfeitor, e o chamou então de São Nicolau. Inclusive o nome também vai diferindo de acordo com a cultura onde você está. Tem o nome da própria festa, Christmas, Natal, ele vai mudando de acordo com onde você está.
Então ele se tornou um santo, né? Ele se tornou uma idolatria da igreja por ser um benfeitor. O que isso tem a ver especificamente em Natal? Nada. Mas como ele dava presentes a princípio para pessoas que necessitavam e tinha uma ligação com a igreja, porque algumas opiniões dizem que era bispo, então vamos juntar com a ideia de Natal, que lá em Mitra, do deus Mitra do Sol, na época do paganismo, a ideia era presentear, festejar. E assim como essa idolatria está dando para as pessoas o presente de dias mais quentes, com a agricultura, a gente também vai se presentear. Fundiu tudo, juntou tudo e esse São Nicolau virou o que seria o Papai Noel. As pessoas falam que festejam essa data porque é o dia do nascimento de Jesus. Mas, além disso não ser verdade, nem sequer no cristianismo se sabe o dia que ele nasceu. Nem sequer se sabe o mês e menos ainda o ano. Né? Eu fui conferir aqui em alguns dados históricos e encontrei mesmo que no Novo Testamento, no livro de Mateus, por exemplo, é dito que ele nasceu na época do reinado de Herodes. Mas, historicamente, o Herodes morreu 4 anos antes de Jesus nascer. Então essa é uma informação complicada, né? Errada a princípio. Já você vê no outro livro do Novo Testamento chamado Lucas, onde é dito que ele nasceu 10 anos depois da morte de Herodes. Então, bom, ele nasceu durante o reinado de Herodes, mas historicamente o que a gente entende é que Herodes morreu 4 anos antes dele nascer Jesus, e o outro livro fala que ele nasceu 10 anos depois. Justos discípulos. Se os discípulos não tinham a menor ideia, né, por essa contradição pesadíssima, né? Não é de dia, não é de hora, é de vários anos, talvez década. Se eles não sabiam um ano, que dirá mês, que dirá dia, né? Que dirá dia. Então, existe uma ideia de colocar, né? Isso você encontra rabinos falando que a lógica diz que se você coloca ele como 25 de dezembro, nascendo de 24 para 25, isso vai fazer sentido com São Silvestre, que aí vai virar o Réveillon, a virada do ano, que teria a ver com o Brit Milá, com o 8º dia, já que ele era judeu, teve uma vida inicialmente no judaísmo e fez o Brit Milá. Então ele teria nascido de 24 para 25 e lá para o dia 1º do mês ele estaria fazendo o seu Brit Milá. Então 24 para 25, dependendo de como você conta, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e cai no 1º dia. E se você contar desde o dia 24, cairia do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Também teria ligação com o Réveillon. Tudo isso representa confusão, né? Se você pega o discípulo de alguém e você não tem clareza sobre o que ocorreu, se você pega os próprios livros, testamentos e não sabe o que aconteceu, se você pega uma festa e se baseia numa festa já existente de pura idolatria e paganismo e repete novamente com idolatria, misturado com paganismo, já que o cristianismo se tornou oficialmente a religião de Roma no século IV, e quando você se junta tudo isso com o Papai Noel, que você não tem certeza quem ele era, você não tem dados históricos oficiais de onde ele nasceu, realmente qual era a ocupação dele, e aí você canoniza como santo e junta com a história do Natal e faz uma união. Isso basicamente é por livre-arbítrio humano, quer dizer, não tem nada aqui de Deus para com o ser humano, não tem nada aqui de ver profecias ou ver coisas no mundo espiritual acontecendo. É o ser humano, a sua bela escolha, escolhendo o que eu quero, como eu quero fazer, como eu quero comemorar isso aqui. Então, para nós judeus, né, e para Bnei Noach, não judeus que seguem a Torá, obviamente que não é legal, né? Não tem nada de correto em festejar a festa de Natal. Você pode perceber que dentro dos cristãos, né, os protestantes de forma geral também não comemoram, né? Então, o judeu e o Bnei Noach, ele não comemora o Natal por vários motivos. Primeiro, porque isso tem a ver com paganismo, com idolatria. Segundo motivo, que Jesus é uma pessoa que a Torá tem um pouco de história sobre ele, já que a igreja queimou, enfim, e torturou muitos judeus que tinham a história verdadeira de Jesus para que ela não fosse, né, ao ar, não fosse levada ao mundo. E para a gente, Jesus foi uma pessoa que saiu do caminho da Torá, né? Ele foi o que a gente chama de falso profeta. Ele falou coisas que não aconteceram, disse coisas sobre eles que não era verdade.
se falava de uma genealogia que não era real, e também tem contradição nisso, onde ele veio, filho de quem ele era, neto de quem ele era. Então, isso é exatamente para a gente o que a Torá fala para a gente em Devarim, Deuteronômio, que Hashem já disse que ia mandar testes para o mundo de pessoas que iam se levantar, iam se dizer Messias ou diretamente conectá-lo com Deus, iam falar coisas que não eram verdade. E eles poderiam até acertar em algumas coisas. Você vai ver no hinduísmo, você vai ver no espiritismo, pessoas que fazem coisas, né, que na tua mente ou na minha mente vai ser um milagre, vai ser uma coisa sobrenatural. Isso pode acontecer com mediunidade, isso pode acontecer no budismo, isso pode acontecer no judaísmo, isso pode acontecer no cristianismo. Isso não tem nada a ver com verdade ou mentira. Apenas tem a ver com coisas que acontecem, né, com fenômenos que ocorrem e as pessoas daí pegam e acabou. É Deus, é a verdade e tal. Então, para a gente, Jesus saiu do caminho. Para a gente, Jesus não é Deus. Para a gente, Jesus não é Messias. Para a gente, Jesus também não foi um profeta. Ele foi um falso profeta no aspecto de que nada do que ele viveu, né, e ensinou tem a ver com o que a Torá passou. Na verdade, no começo até tinha, mas depois foi tudo mudado, né, foi tudo trocado. O cristianismo, de acordo com o judaísmo, é uma religião que a gente tem que respeitar, mas a origem é histórica, né? É igual um cristão falar, olha, ou um muçulmano falar, olha, é verdade que Deus deu a terra para vocês, Israel, é verdade, mas eu também tenho a minha opinião sobre quando vocês voltarem já existirem jordanianos, que são chamados de palestinos, e a gente discutir se eles têm direito à terra ou não. Eu quero dar a minha opinião. E tá tudo bem para mim, Eliel, eu acho que todo mundo tem direito de ter a sua opinião sobre origem, sobre geopolítica, sobre religião, porque num mundo onde a gente consegue fazer isso com respeito, é importante a gente manter, para que a gente aprenda mais, para a gente ganhe mais essa experiência. Mas tudo isso tem a ver com confusão, verdade misturada com mentira. Tudo isso tem a ver com um conceito da Kabbalah chamado Irbúvia. Irbúvia é quando Adão e Havá, primeiro seres humanos do mundo, comeram do fruto proibido, a verdade e a mentira se misturaram. E todo o nosso papel como ser humano é a gente voltar a refinar, a filtrar, a peneirar a verdade de toda a mentira do mundo. Então, para isso, a gente não pode, né, entrar nessa confusão. Então muita gente fala, Rabino, eu posso ir só para jantar? Bom, se as pessoas estão fazendo só um jantar por ser férias e não estão unindo isso a uma religião especificamente, ou um canto, ou uma oração de idolatria, você pode sentar e comer. Ah, porque o Chester é usado para isso. Não, se ele é batido da forma correta, pode comer. E o não judeu pode comer, não tendo ligação nenhuma com a idolatria. Mas o Natal, onde as pessoas vão especificamente com o intuito de enaltecer uma entidade, ou uma idolatria, e rezar, e isso é para você, e brigar, e é idolatria mesmo, e a gente não pode participar, seja judeu ou seja Benoa. É importante a gente respeitar. Tá? Então, se uma pessoa falar para você Feliz Natal e você é judeu, você é um Benoa, você pode falar para ele obrigado. Tá? Ou você pode falar para ele que você tem uma boas férias, pelo que está rolando. Você não deve falar exatamente Feliz Natal, porque isso na origem vai contra todos os valores óbvios, tá? Por outro lado, você tem que respeitar. Você não pode chegar para alguém e te falar Feliz Natal. O que você está falando? Eu não sou da tua religião. Não é assim que a gente deve se comportar. A gente deve se comportar com respeito ao próximo. A gente deve agir com amor ao próximo. Então, se uma pessoa falar Feliz Natal, obrigado que você está me desejando. Em outras palavras, eu não vou falar isso, mas é o que eu penso. Obrigado por você estar desejando algo que você acha que é bom. E para você fala, olha, bom final de ano. Ah, mas esse final de ano também é idólatra. Não obrigatoriamente. A forma de uma pessoa mudar de dezembro para janeiro, na maior parte do mundo, já não é mais uma questão que está ligada à religião ou São Silvestre. A maior parte das pessoas do mundo só estão mudando de dezembro para janeiro com uma renovação de um calendário. E que vão embora, eu vou tirar férias. Então você fala bom final de ano ou boas férias para você, você pode ser respeitoso, sem obrigatoriamente estar agindo, né, baseado nos mesmos conceitos da religião. A gente precisa, na nossa Torá, sempre se apegar ao que é verdade. Porque a nossa Torá é isso. Quando a gente pega a nossa Torá lá do Monte Sinai, 3.300 anos, é a mesma Torá que a gente lê hoje. Quando a gente pega a Torá que o Maimônides viu, né, encontrou, foi mostrado a ele que foi encontrado na Síria, e já tinha por volta de 2.000 anos atrás, né, olhando a nossa época, ele olhou e falou, uau, que maravilha ver que a mesma Torá que foi encontrada 2.000 anos atrás é a mesma Torá que o Maimônides estava lendo. E o Maimônides, que viveu há quase 1.000 anos atrás, era a mesma Torá que a gente lê hoje. É a mesma Torá, com as mesmas letras, tudo igual.
Porque no judaísmo a gente precisa se apegar apenas ao que originalmente é falado por Hashem, por Deus, e logo ao que vale a pena para a nossa vida. Espero que tenha ficado claro, espero também que todos vocês, independente de qual credo estão assistindo, saibam que o respeito é muito importante, né? Contanto que a gente sempre deva opinar, discutir e debater sobre temas como esse, que no caso é o Natal. Quero aproveitar para novamente chamar você para curtir esse vídeo e se inscrever. Vai torar pessoal na veia, que a chama abençoe muito vocês e até a próxima.